Boa tarde, gente. Meu nome é Marta Michele, sou mestranda em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Sou professora de matemática formada pela UPE, campus Garanhuns, e sou integrante, sou membro do GPEM desde a sua fundação, desde 2013, e neste período eu estou responsável pela coordenação de ensino e, de fato, é um grande desafio para mim, visto que no período passado essa coordenação foi direcionada por Kessia e Lucivânio. E, assim como eu, acredito que muitos de vocês aprenderam bastante sobre a teoria das situações didáticas. Então, vamos para o desafio. E neste período, neste iniciozinho, nós iremos estudar um pouquinho sobre a engenharia didática, sabendo que em breve eu enviarei um link para vocês, onde vocês irão responder um questionário sobre qual a teoria que vocês gostariam de estudar, qual a teoria que interessa a vocês, para que a gente possa revisá-la neste momento de estudo, certo? Então, sobre a engenharia didática, eu enviei um texto para vocês, um texto que é bem breve e bem dinâmico. Claro que existem sempre algumas ressalvas que a gente pode fazer no texto, mas acredito que ele serviu para que vocês compreendam a relação que existe entre a engenharia didática e a didática da matemática. Ao longo da minha apresentação, eu trarei alguns outros referenciais, além do texto que eu enviei para vocês, certo? E como o texto ele trata da didática da matemática, chamada didática da matemática francesa, né, por ela ter sido, digamos assim, fundada no Instituto de Investigação do Ensino de Matemática na França, por isso esse nome, e a gente percebeu que lá eles estudavam jogos, problemas, exercícios, tudo direcionado ao processo de ensino, processo de aprendizagem relacionado à matemática. Além do que, a gente pode relembrar o que exatamente é a didática da matemática, onde ela vem a estudar, né, todo esse processo de transmissão, aquisição do conhecimento, como a gente pode ver no texto, tanto no ensino básico quanto no ensino universitário. E uma citação do texto que eu achei interessante trazer para cá foi quando Pomer ele traz a questão de que a didática da matemática ela deve oferecer explicações, conceitos e teorias, assim como meios de previsão e análise, incorporando resultados relativos aos comportamentos cognitivos dos alunos. Então, é neste momento que a gente percebe a necessidade que a didática da matemática tem de existir uma metodologia que possa lhe auxiliar nessa pesquisa em sala de aula para compreender esses recursos, compreender as situações, visto que nesse momento, né, nessas discussões que aconteciam nesse instituto, nós temos diversos autores, diversos teóricos famosos, como Brousseau, Doady, Chevalat, e de fato eles sentiam a necessidade de ter uma metodologia de pesquisa que auxiliasse nesse momento da didática da sala de aula, né, na pesquisa didática na sala de aula. Então, eu trago aqui como base da engenharia didática do Adi, Brousseau, Chevalat, que, de fato, eles, como eu já falei, sentiam essa necessidade. Por exemplo, quando Brousseau ele trazia a teoria das situações didáticas, ele via essa necessidade de trazer, né, uma metodologia de pesquisa que viesse a pesquisar essas situações didáticas em sala de aula, da mesma forma que Chevalat, ele sentia essa necessidade de que existisse uma investigação e uma ação interligadas, no caso, a pesquisa, ela tivesse mais ancorada à prática. Porém, eles sempre conversavam, debatiam, são a base da engenharia didática, e essa engenharia didática ela veio
ocorreu uma noção dela lá na década de 80, certo? Mas foi na década de 90 que Michelle Artigue ela veio descrever a engenharia didática, mostrar quais são as suas fases, em compreender, né, fazer com que a gente compreenda o motivo da palavra engenharia didática. E outra situação interessante é que Michelle Artigue é, de fato, a pessoa que a gente deve referenciar, fundamentar quando a gente trata de engenharia didática, apesar do que ela se fundamenta também em Rousseau, Chevallard, Guattari. E nesse aspecto, ela vem a explicar, como vocês viram, inclusive no texto, o porquê da questão da engenharia didática ser relacionada ao professor, do porquê o trabalho do engenheiro ser relacionado com o trabalho do professor. E, de fato, eu vejo também que não apenas o engenheiro, mas outras profissões, elas podem ser comparadas, então, ao trabalho do professor. Por quê? Quando o engenheiro ele estuda, ele tem toda uma base científica, né? Ele vai à faculdade, tem aquela base científica, a base teórica, mas quando ele vai para o chão da obra, quando ele vai para a construção de um prédio, de uma casa, enfim, podem acontecer situações que ele vai conseguir resolver na prática. Ele só vai resolver, né, resolver aquele problema com a experiência da sua prática. Né? Nem sempre aquela base científica, aquela base teórica vai conseguir acobertar. Claro que a teoria, ela depende da prática, assim como a prática depende da teoria. E assim, nós podemos fazer um trabalho análogo ao do professor a partir do momento que nós, professores, nós vamos para a faculdade, nossa formação inicial, e nós estudamos todas aquelas teorias, a base científica, mas quando a gente vai para uma sala de aula repleta de possibilidades, de mentalidades diferentes, de cabecinhas pensantes diferentes, podem acontecer situações que nem sempre nós teremos uma base científica para conseguir resolver. Então, é neste momento que nós iremos utilizar a nossa prática para resolver aquele problema, para, de fato, conseguir ter um bom sucesso para aquele momento. Sabendo que, nesta perspectiva, Carneiro coloca que a prática de ensino ela é articulada com a prática de investigação. A metodologia da engenharia didática pode ser vista como um referencial para o desenvolvimento de produtos para o ensino, gerados na junção do conhecimento prático com o conhecimento teórico. Então, neste momento, ele traz a engenharia didática como uma boa base para que a gente possa desenvolver um produto que ele seja tanto um produto do conhecimento prático, do professor ali em sala de aula, como do conhecimento teórico, né, que a gente tem toda essa base científica. Continuando essa mesma visão, Paz, que é um autor brasileiro que referencia a didática da matemática, fala muito sobre a didática da matemática, diz que uma das vantagens dessa forma de conduzir a pesquisa, no caso, a engenharia didática, decorre dessa dupla ancoragem, interligando o plano teórico da racionalidade ao território experimental da prática educativa. Paz ainda coloca que a engenharia didática possibilita uma sistematização metodológica para a realização prática da pesquisa. No caso, às vezes a gente vai realizar uma pesquisa e não sabe por onde começar, qual a próxima fase a seguir, como proceder. E a engenharia didática, ela realmente possibilita essa sistematização metodológica. Ela tem as fases que você deve seguir, o que você deve fazer. Então, ela vai possibilitar essa sistematização no processo da pesquisa, levando em consideração
as relações de dependência entre teoria e prática. Então, sempre a gente traz essa questão na engenharia didática, essa dependência entre a teoria e a prática. E fazendo esses slides, eu lembrei de um seminário que eu fiz para o professor Diógenes, onde eu tratava dessa questão da teoria e da prática. Muitos professores colocam que na sala de aula a prática é outra. No entanto, deve sim existir essa dependência da teoria e da prática. Eu devo sempre tentar relacioná-las. E como eu já falei, a engenharia didática é uma boa base para eu conseguir montar um produto que consiga referenciar essa teoria e essa prática. Esse filmezinho, gifzinho rápido, eu trouxe sobre o professor da série La Casa de Papel. Não sei se vocês já assistiram, mas não que eu esteja fazendo apologia ao que acontece na série, mas eu achei interessante trazer para que a gente possa compreender o que de fato acontece, né, nessa questão da relação do professor e o engenheiro, na relação da engenharia didática. Para quem assistiu a série, sabe que os ladrões assaltaram o Banco Central da Espanha. Mas antes de irem assaltar, eles tiveram toda uma aula, né, com o professor, onde o professor mostrou uma teoria e em determinada situação pode acontecer isso, vocês fazem isso. Então, mostrou de fato toda a teoria, os assaltantes foram bem embasados para o assalto lá no banco, e de fato, várias situações que foram ocorrendo, eles podiam relacionar com a teoria que eles tinham visto antes, que tinham sido embasados antes. Porém, aconteceram situações que fizeram os assaltantes saírem da linha de raciocínio, né? Saírem do que o professor tinha mostrado com todo aquele embasamento e eles acabaram naquela situação tentando, com a prática deles ali naquele momento, ou seja, eles tiveram a teoria, foram para a prática e tiveram situações onde eles tiveram que resolver com, de fato, a experiência daquela prática. Então, várias situações eles conseguiram envolver com a teoria, mas várias situações fugiram, né, um pouco da teoria e eles tiveram que modificar ali naquele momento. Mas, para ir assaltar e conseguir, né, eles tiveram que fazer esta relação da prática com a teoria que eles tinham aprendido. Então, novamente, não estou fazendo apologia ao que aconteceu na série, só trazendo a relação para o que a gente está vendo agora. E Artigue, nossa Michelle Artigue, que descreve a engenharia didática, fala em questões cruciais para a engenharia didática. No caso, as relações entre a investigação e a ação no sistema de ensino. Então, aqui ela já vem trazer novamente essa questão da investigação e a ação. No caso, a teoria e a prática na sala de aula. Também traz a questão do papel que convém levar as realizações didáticas a desempenhar na sala de aula no seio das metodologias da investigação didática. Então, essas realizações didáticas que acontecem através dessa metodologia de investigação que devem, de fato, acontecer, e a engenharia didática ela vem a ser o suporte para isso. Estas questões cruciais que artigo coloca também eram questões cruciais que Chevalier colocava em um dos seus trabalhos, antes da engenharia didática ser descrita, ele falava dessa necessidade, né, como eu já falei no início, ele já falava dessa necessidade de existir uma metodologia que conseguisse abarcar a teoria e a prática. Então, quando eu trago que Rousseau, Chevalier eram base
né, fundamental para a engenharia didática são nesses aspectos. Essa é uma questão que eu achei interessante no texto que eu enviei para vocês, no texto de Palmer, onde ele traz que pesquisar pode ser análogo a cozinhar. E o cozinheiro, né, quem já cozinhou, sabe que para fazer um bolo, por exemplo, eu preciso seguir uma receita. Eu não posso pular nenhuma etapa daquela receita para chegar naquele determinado bolo. Eu não posso pular a fase de colocar o açúcar. Claro, se eu não colocar uma coisa, eu terei um bolo diferente, certo? Da mesma forma, é o pesquisador. Eu tenho várias etapas a serem seguidas. Então, se eu pular uma determinada etapa, será mesmo que a pesquisa irá alcançar o seu objetivo, alcançar o sucesso? Então, é necessário que o pesquisador ele siga essas etapas. Então, eu volto para a engenharia didática. A engenharia didática, como a gente vai ver em outro encontro, ela tem algumas etapas, né, que o pesquisador vai seguir. Então, é interessante por conta disso, que o pesquisador já tem o roteiro, digamos, pronto, né? Claro que terão situações diferentes, formas diferentes, mas já tem aquelas fases embasadas. A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, mas bem rapidozinho, porque a gente vai ficar para outro encontro essas fases.